Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, com o Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. Estamos estudando o livro de Romanos e hoje vamos começar, por favor, no versículo 17, capítulo 1. Porque nele, através da cruz, se descobre a justiça de Deus, justificados diante de Deus. de fé em fé. De fé, fala de Deus como provedor, e para a fé, fala do homem como alguém que recebe. Vocês concordam com isso? Sim, tem que ser. A fé verdadeira sempre começa com Deus. E é propósito de Deus que ela resida no coração do homem. Então, Deus é o provedor e o homem é o receptor. Eu acredito que a maior doutrina de todas é o objeto de nossa fé. É o que acreditamos. Se estiver no objeto errado, teremos problemas, porque o Espírito Santo não trabalha dessa maneira. Certo. Algumas pessoas declararam, irmão Swaggart, e eu li isso até me emocionar. Mas provavelmente a declaração que eu realmente mais gostei sobre esse versículo de fé em fé é que é a fé do começo ao fim. Sim, é tudo sobre a fé do começo ao fim. Eu concordo com isso. E Paulo mostra aqui que a justiça de Deus é fé do começo ao fim. De Deus para o homem. Exatamente. E se nós continuarmos na fé, em primeiro lugar devemos receber o Evangelho, crer no Evangelho. Mas uma vez que somos cristãos, os justos, os justificados, devem viver pela fé. Então, o que você disse é que, ao proceder como cristão, aonde está a sua esperança, qual o objeto da sua fé, sobre o que você depende, são os principais atributos do cristianismo. Não importa o quanto você ama a Deus, e existem muitos que se encaixam nessa categoria. O quanto estão tentando trabalhar para Deus da melhor maneira que sabem. Se o objeto da fé deles estiver errado, isso vai ficar evidente. E eles terão problemas. O Espírito Santo não pode operar. Ele é Deus e pode fazer tudo, é claro, mas ele não vai operar usando o objeto errado de fé. E foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero odiava a Deus e ele era um sacerdote. E um sacerdote mais velho perguntou a ele se ele havia lido o Novo Testamento. E ele nunca havia lido. Ele leu o livro de Romanos e leu esse versículo: o justo viverá pela fé. E ele reconheceu isso no Antigo Testamento, em Abacuque capítulo 2. E isso mudou a sua mente. O justo viverá pela fé. E essa fé não deveria estar no Papa, nem na Igreja Católica. O objeto de fé dele estava errado. Estava errado, o que causou a ele uma vida de derrota. Ele viveu em condenação e tormento todos os dias, porque ele não conseguia vencer o pecado, ele não sabia como. Então, esse foi um versículo muito importante para ele. E ele, obviamente, fez muitas coisas que mudaram o mundo. E ele também fez algumas coisas que nós sabemos que não foram boas. Mas esse foi um período importante na Reforma Protestante. Algumas semanas após a gravação de hoje, será 31 de outubro, que é a data que marca o início da Reforma Protestante, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E, basicamente, ele apareceu com esses papéis dizendo que não era sobre o Papa, não era sobre as indulgências. Dinheiro não pode trazer perdão para os seus pecados. É sobre o justo viver pela fé. E, como você disse, ter o objeto correto da fé. Estar em Cristo e nele crucificado. Muito bem, o que é fé? Antes de falarmos sobre isso, me deixe trazer uma reflexão sobre a palavra justiça. Porque no hebraico há uma linda explicação sobre isso, que identifica com clareza isso que você está dizendo. A palavra imagem para derek
tem a ver com a ideia de um boi que tem como objetivo arar e criar um caminho com um resultado no final. Portanto, o que o lavrador faria é colocar o objeto para onde o boi deve ir, a direção que ele deve seguir e trilhar um caminho bem cavado para esse objetivo. Não era para tirar os olhos desse objetivo, portanto, era responsabilidade de quem guiava o boi certificar-se de que ele mantivesse os olhos no alvo. Logo, aquele que o guiava sabia para onde precisava ir e deu um objeto para aquele boi seguir. O objetivo era criar uma trilha, e isso é exatamente o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a nossa fé está no objeto certo, o Espírito Santo pode nos levar por esse caminho da verdade e justiça. Podemos ficar de pé e trilhar esse caminho. É uma continuação até chegarmos ao objetivo, que é passar pela vida. Vivemos em justiça e fazemos isso pela fé, que é pistes em grego. Existe o ditado, os olhos da fé. Mesmo aí há a ideia de que precisamos de um objeto para olhar. Você tem como saber o que é fé e explicar da maneira certa e ainda assim colocar no objeto errado. Isso mesmo. Em sua essência, a fé é acreditar em algo. A maioria da igreja hoje, estou falando da igreja que realmente é salva, que nasceu de novo. A maioria deles tem a fé no objeto errado. E é isso que estamos tentando ensinar nessa rede de televisão. Sim. Pode continuar. Uma das coisas que os reformadores fizeram foi trazer essa verdade à luz, mas eles interpretaram ela e a associaram à salvação, certo? Mas não é assim. De Abacuque até Romanos, a tem a ver com Gálatas e viver para Hebreus. Deus. Certo, exatamente. É como que nós, como cristãos, andamos com Deus. Então, o objeto da fé... Viver é a palavra. E, de novo, no hebraico traz a ideia de como nós andamos. A mesma palavra no grego. Eu sou grato pelo trabalho dos reformadores que nos livraram da Igreja Católica, mas o verdadeiro significado dos escritos de Paulo em seus 3 exemplos e também em Abacuque não lida com salvar as pessoas, mas manter o que nós temos como resultado do objeto certo da fé. É sobre isso que se trata. O justo, e se usarmos o termo de novo, os justificados, aqueles que estão em um relacionamento com Deus, devem experimentar uma vida abundante por meio da fé. Mas se você perguntar para a maioria dos cristãos hoje, estou falando de pessoas que amam a Deus. Se você perguntar para eles sobre vitória sobre o pecado, eles vão pensar que é o Espírito Santo que resolve isso. Eu acho que eles pensariam em obras. Eu acho que o Espírito Santo está bem abaixo na lista. Eu acho que talvez os pentecostais pensariam: eu sou batizado no Espírito Santo e assim eu tenho a vitória. Mas o cristão comum diria: eu dou o dízimo, vou à igreja, eu sou membro da igreja. Verdade. Eu estava pensando mais na linha de atividade para combater o pecado. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Atividades que iriam certamente estarem certas, são bíblicas, mas não é por meio delas que se vence o pecado. Como fazer flexões? Foram vocês que me apresentaram a esse conceito. Eu nunca havia ouvido falar sobre isso. Você nunca tinha escutado falar disso? Não, nunca. Se você vai pecar, faça flexões e agachamentos. Sim, se você tem problema com a carne, faça 50 flexões. E se ele continua, e o rapaz faça está 50 certo. agachamentos. São as obras que eles fazem. E alguns têm obras muito boas. E eles acham que isso vai trazer vitória sobre o pecado, mas não vai. Não me entenda mal. Eu estava dizendo que eu sou grato por Martinho Lutero ter nos livrado da Igreja Católica. Temos uma dívida enorme com a Reforma. Mas, obviamente, como você disse, vivendo de fé em fé e sabendo o que isso significa. Mas eu quero te perguntar, você esteve em igrejas das Assembleias de Deus a vida inteira. Quantas delas entendem que a obra deles não os fazem vencer o pecado, mesmo sendo obras justas? Bem, eu acho que essa é uma queda do pentecostalismo wesleyano, é que
Pelo menos na minha experiência, muitas pessoas pensam que orar e jejuar, ok, como você se veste, você sabe, e essas coisas externas, que é isso que te dá a vitória sobre o pecado. E foi somente quando eu comecei a aprender e a ler sobre a mensagem da cruz que foi articulada por esse ministério, ok, eu ainda estou no processo de aprendizado, que eu comecei a reenfatizar que não é pelas obras, mas é pela nossa confiança e fé em Cristo Jesus e nele E esse crucificado. objeto de fé é Jesus Cristo e ele crucificado, o preço que ele pagou na cruz do Calvário. E acho que a maioria das pessoas não entende isso porque não é Não é pregado. pregado, e nós dissemos isso no seu outro programa, A Mensagem da Cruz. Infelizmente, muitos pastores não entendem a santificação. Eles não pregam a santificação porque eles não entendem ela. Ou seja, eles não entendem que quando a pessoa nasce de novo, que são santificadas imediatamente. Deus não Sim. aceita nada menos do que isso, ou uma santificação ou consagração parcial. Ele não aceita, tem que ser uma santificação ou uma consagração completa. E alguém pode dizer, não somos perfeitos, eu sei, mas quando nascemos de novo, somos sim. Sim. Deus não aceita nada que seja Há uma menos do que isso. santificação instantânea, mas nós estamos falando sobre a santificação progressiva. É verdade. O problema da igreja como um todo, não importa qual grupo seja, os justos devem experimentar a vida em Cristo pela fé. Então, no que deve estar a minha fé? E, de novo, a maioria das pessoas, porque amam a Deus, vão tentar trabalhar por uma recompensa que elas nunca vão receber, porque a recompensa só vem pela fé, do começo ao fim. Verdade. E eles dizem que temos que ir para o intervalo. Voltamos já, por favor. Não saia daí. Jesus Cristo liberta os cativos, e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a Escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Para comprar os melhores presentes de Natal, acesse o site shopjsm.org. É muito bom ter você conosco, que Deus te abençoe. E eu estava pensando em outra coisa, é que o Lauren mencionou há um instante atrás viver pela fé e que isso não tem a ver com a salvação. Realmente não tem. Tem a ver com viver para Deus e ter a vitória em nossas vidas e em nossos corações, não é? Correto. Se você olhar o uso original em Abacuque, se refere a homens e mulheres que mantêm a sua fé mesmo em circunstâncias muito difíceis. E Paulo traz isso aos romanos para introduzir o evangelho. E ele introduz de novo em Gálatas quando o evangelho está sob ataque dos judaizantes. E quando em Hebreus homens e mulheres estão prestes a deixar a fé, é que é mencionado pela terceira vez. Então, sempre que a Bíblia fala sobre isso, em diferentes contextos, lida com o objeto da nossa fé e lida com a necessidade do cristão de entender a andar pela fé depois de ter sido salvo pela fé. Eu sinto que, se as pessoas assistirem ao programa, escutando nossos ensinamentos, que eles vão entender e aceitar em seu coração. Eu quero perguntar algo para vocês. Por que é que alguns assistem, mas aí vem coisas erradas? Ah, não, isso aí está errado e tal. Porque vocês visitam outras igrejas mais do que eu. Eu só fico no centro familiar de adoração.
Por que isso acontece? Eu posso responder essa? As pessoas com quem eu converso não te criticam pela doutrina de forma nenhuma. Não mesmo. Elas não compreendem totalmente tanto quanto você entende, mas elas também não criticam. Mas elas não compreendem nem a você e nem a nós. No que diz respeito ao grande impacto dessa doutrina e realidade em nossas vidas. E eu estou falando sobre pentecostais e membros da Assembleia de Deus. Eu mesmo analisei isso. Na minha própria vida, irmão Swegar, eu diria que eu parei de enfatizar a cruz em termos de colocá-la como o ponto central da fé, como você ensina e como realmente é, mais ou menos 20 anos atrás. Eu parti para o Espírito Santo e tenho feito isso por 50 anos. Sim. Mas você só conhecia isso. Eu vim para a escola bíblica e a escola bíblica tinha uma palestra e uma série muito forte teológica sobre soteriologia. E quando você estuda detalhadamente a soteriologia, você entra em cada nuance. No que diz respeito à salvação, ao sangue e todos os aspectos da cruz e da ressurreição. Uma cobertura completa, você pode encontrar isso nos livros de teologia. Mas é como se as pessoas fossem salvas, e eu estou falando de mim, da minha pregação. As pessoas são salvas e nós as deixamos e passamos para outra coisa, que é o batismo no Espírito Santo. A maioria das pessoas faz isso. E era isso que eu queria, e eu defendia isso. É verdade. Eu certo. defendi isso. Eu também. Como pentecostal, eu nunca fui lá e encorajei as pessoas a jejuar e a fazer flexões ou nada disso. Basicamente, eu falava para elas: ore, estude a palavra, vá à igreja, ouça e estude a palavra, ore em línguas, ore ao Espírito Santo e seja cheio do Espírito. Eu acho que a maioria dos pentecostais acreditam que a obra do Espírito Santo é automática. Me deixe elaborar um pouco mais. O que eu ensinei sempre foi a verdade. Verdade. Mas eu falhei em algo. Eu não os levei de volta para a cruz. Eu não os levei de volta para a cruz e eu falhei nisso. Irmão Gray, isso é para todos nós. Todos nós pregamos sobre a fé em nossas obras. É isso que você descreveu. E eu acho que o problema com o Pentecoste é que quando você volta, e eu sou um pentecostal clássico, eu quero deixar isso claro, para não ser acusado de outra coisa. Eu acredito no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Eu acho que eu oro em línguas todos os dias da minha vida e eu dependo disso. Mas nós precisamos reconhecer que a mensagem que Pedro pregou no Pentecoste não foi uma mensagem sobre o batismo do Espírito Santo. E a mensagem de Joel também não é uma mensagem sobre o batismo do Espírito Santo. Ele passa por todo o livro de Joel para chegar na última palavra que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, como pentecostais, precisamos entregar o Evangelho e o poder do Espírito. Mas o Evangelho é Jesus Cristo e Ele crucificado. E o que nós temos feito é enfatizar o poder que há na mensagem, pelo poder do Espírito, e perdemos a mensagem. E as pessoas se animam e dizem: bem, tudo bem, vamos pegar os dons do Espírito. Mas quando Lucas diz em Atos 2 que o dom do Espírito falado aqui não é sobre o batismo do Espírito Santo, mas a vinda do Espírito. Isso inclui o batismo, mas esse dom é para você, para os seus filhos, mas não é sobre o batismo, é sobre a vinda do Espírito Santo na nova aliança. Eu vi a igreja, durante a minha vida, ir de uma modinha para outra. E cada modinha dura 1 ano e às vezes até 2 anos. E quando eu e a Francis começamos na obra evangelística, há 1 milênio atrás, a situação era que, se você tinha um problema com a ganância, havia um demônio da ganância em você. E isso percorreu por muito tempo. E se você tinha um temperamento incontrolável, você tinha um demônio do temperamento e tinha que ser expulso. Sim, porcos na sala. Isso não é bíblico.
Cristãos não podem ser possuídos por espíritos demoníacos, podem ser oprimidos por espíritos e tal. De qualquer maneira, eu vi a igreja passando por isso e em nossa revista escrevi um artigo e um pregador que até faleceu algumas semanas atrás, ele não gostou do que eu escrevi porque a igreja dele falava muito disso e a igreja ficava cheia e por aí vai. Aí depois daquilo veio o fenômeno de ficar rindo, a unção do riso, que as pessoas ficavam rindo por 1 hora e tal. Depois começamos a latir como cachorros e cacarejar como galinhas. Problema também. É em Toronto. Aí você tinha o negócio do jejum. Lembra quando o irmão, não lembro o nome dele, escreveu o livro sobre jejum. Quase morremos de fome. 40 dias. Isso aí. E essas coisas, essas modinhas na igreja, mas não são coisas reais. Por isso tiveram que mudar para uma outra modinha, porque pensaram que algo era certo, mas não era. E essas coisas, na época, era algo grandioso, mas foi sumindo. E eles nunca colocaram Jesus Cristo e Ele crucificado em sua perspectiva correta, que Ele expiou por todo o pecado, passado, presente e futuro, e colocamos nossa fé no Espírito Santo, que trabalha, então, em nossas vidas e, a partir de então, pode nos dar a vitória sobre a carne, o mundo e o diabo. O meu pai era um recém-convertido e a minha mãe havia crescido na igreja. Quando, nos anos 70, eles estavam no estacionamento de um supermercado e, de repente, a minha mãe se escondeu no chão do carro. E meu pai olhou e disse: "O que você está fazendo?" E ela disse: "Eu acabei de ver a irmã Peterson. Ela era a esposa do pastor. Eu acabei de ver ela saindo. Eu estou usando calça. Eu não quero que ela me veja." Então ela se escondeu da esposa do pastor, porque ela não queria ser vista. O meu pai, que era recém-convertido, não entendeu nada. Mas tudo isso foi parte daquele movimento de santidade pentecostal wesleyana, a Igreja de Deus. Algo extremo. Nós queríamos nos esforçar pela santidade. A Igreja de Deus está certa, glória a Deus. É isso. Não queremos menosprezar a santidade, mas esse tipo de coisa se tornou a ênfase sobre o que você faz e como você faz. E, de novo, ao voltarmos à declaração do Dr. Gray, a ênfase sobre o Espírito Santo, quando nós pregamos o Espírito Santo sem a cruz, nós perdemos o Evangelho. O Espírito Santo não veio se autopromover. Me deixe me defender, me deixe finalizar e eu passo para você. O Espírito Santo não veio para nos empoderar, para pregar sobre o batismo, mas para pregar sobre a cruz. Esse é um ótimo ponto e eu concordo, mas me deixe dizer, eu nunca deixei a cruz. Eu só não a mantive como ponto central. Isso para a salvação. Jesus morreu por mim. Isso está certo. Tenho ficado muito preocupado ao longo dos anos quando vejo relatos de avivamentos em nossa denominação e alguém diz que tivemos um grande avivamento porque 8 pessoas foram salvas e 30 batizadas. E parecia que o destaque foi colocado sobre o Espírito Santo e no falar em línguas, acima do fato de que, como você disse, o Espírito Santo está apontando para Cristo e que o objetivo número 1 é fazer com que as pessoas sejam salvas. Nós não queremos diminuir o batismo no Espírito Santo, porque é o meio pelo qual o Evangelho pode ser apresentado efetivamente. Mas quando o evento do batismo se torna o nosso foco, qualquer que seja o seu foco, esse será o objeto da sua fé. É inegável, porque aí estão os seus olhos. E por mais que você não queira deixar a cruz, você vai. O que você ia dizer? Eu me lembro, no seminário batista, professores batistas insistindo no que você está ensinando. Eles insistiam, eles diziam: "Dom, vocês pentecostais deixaram a cruz. E você está sobre um monte de conversa fiada. Você precisa voltar para a realidade." Isso me deixava bravo, porque eu amava a doutrina do Espírito Santo. E eu também amo a doutrina do Calvário e da cruz. Mas eles diziam que eu fui além. Mas eu não aceitava aquilo que eles diziam. Mas olhando para trás, não há a menor dúvida. Eles estavam ensinando que nós estamos Eles ensinavam.
Eles estavam acusando os pentecostais de terem trocado a mensagem da cruz pela mensagem do Espírito Santo e de que a nossa ênfase estava errada. Eu ouvi isso Bem, muitas acho que eles vezes. estavam certos. E eu não gosto disso, mas eles estavam certos. E o nosso tempo acabou. Não perca o próximo programa.